Olá, boa tarde. Eu sou a Mariana, estou falando aqui a partir da Abrapso, né, nosso canal no YouTube. Dentro de um projeto denominado Mulheres e Suas Lutas, hoje a gente traz a entrevista com a Ruth Alonso, que é da União de Mulheres de São Paulo, participa também do projeto Promotoras Legais Populares, é advogada e é coordenadora também no Centro de Defesa e Convívio de Mulheres do município de São Paulo. Boa tarde, Ruth, obrigada pela sua participação. E Boa aí, tarde. gostaríamos de ouvir um pouquinho de você, saber um pouco do projeto, saber um pouco da tua trajetória. Bom, vamos lá, né? Compartilhar um pouco aí. Bom, é isso, né? Eu brinco que de deformação eu sou advogada, né? Porque é o quanto que querem colocar a gente num formato, né? Tem toda uma rigidez aí, né? Do próprio direito, né? Mas foi uma formação no direito que foi muito próxima dos movimentos sociais, então de escolha de estágios, né, na pastoral carcerária, por exemplo, na própria defensoria pública, em núcleos que trabalhavam com combate à discriminação, por diversidade sexual e a questão da igualdade racial também. E por fim, é isso, né, dessas trajetórias todas, só podia me levar a estar discutindo e lutando por garantia de direitos humanos, sobretudo os direitos humanos das mulheres, né? E a União de Mulheres, ou as promotoras legais populares, né? Elas entram na minha vida lá no início da minha formação também no direito, né? 2010, quando eu passo a conhecer o projeto, e 2011 é quando eu faço a capacitação, enfim, mas participo dos encontros das promotoras, da 17ª turma ali das promotoras legais populares, né? E foi um divisor de águas até em como pensar o direito, né? E aí acho que dá para pensar do porquê isso, essa influência toda, que é um pouco pensar na origem do projeto, né? Acho que já dá para ir falando um pouco aí, né? Como é que surge, né? As promotoras legais populares. E aí só pontuar que eu acho que a União de, né, é importante falar da União de Mulheres, que é um coletivo feminista aqui no município de São Paulo, que existe desde 1981, e as companheiras que fundaram, né, esse coletivo, essa organização, a gente pode falar da Melinha Teles, por exemplo, Terezinha Gonzaga, Crimeia de Almeida, entre outras, e que foram companheiras que lutaram contra a ditadura, pela democratização, né, a ditadura que aconteceu, de fato, torturou, matou e desapareceu, né, muitas pessoas, então a gente não pode esquecer disso e pontuar também. Então elas sentiram a necessidade de que, para além de discutir, né, a questão da democracia, era importante e necessário falar do papel da mulher, né, até mesmo pela experiência delas do machismo que elas acabavam vivenciando, né, dentro dos partidos políticos, dentro da própria atuação delas de resistência, né, e de luta contra a ditadura. Então, assim, né, surge com tudo isso. Em 81 a gente também tem que lembrar que ainda não tinha a Delegacia da Mulher, né, a Delegacia da Mulher, a primeira, ela surge em 85, então a gente tinha muito pouca coisa em relação a uma defesa específica dos direitos das mulheres, né, a gente tinha uma construção até jurídica de legítima defesa da honra naquela época, que autorizava praticamente e absolvia os homens que matassem, né, as suas companheiras em decorrência de, ela me traiu, então tá tudo bem, posso matar. E aí, o quanto das companheiras feministas que naquela época se organizavam para fazer campanhas como Quem Ama Não Mata, né, então, de toda essa resistência das mulheres naquela ausência, né, de legislação. E aí a gente então tem todo esse processo, né, de avançar aí pela democratização do país, né, um processo que ficou inconcluso, né, haja visto o que a gente está vivendo hoje, né, e aí a gente pensar que em 92, né, só para começar a pontuar um pouco da história das promotoras legais populares, que a gente está há 26 anos com essa iniciativa aqui na cidade de São Paulo, mas também não é só aqui que nós temos, né, essa iniciativa. Mas em 92, a Melinha, com outras companheiras, elas participaram de um seminário sobre os direitos das mulheres, promovido pelo CLADEM, que é o Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher.
Aí nesse seminário houve uma troca, né, entre as companheiras ali, sobretudo as companheiras da América Latina, né, que trouxeram experiências do Peru, Argentina, Chile, em relação a uma proposta de um curso que fazia com que tirasse do juridiquês, né, toda essa normativa que a gente tem e colocava nas mãos das mulheres, e das mulheres que são líderes comunitárias, que estão ali, né, no cotidiano, então mulheres que não necessariamente tinham passado por um curso, né, de direito, para elas saberem manejar aquilo e utilizar o direito em favor das suas comunidades, da coletividade, da defesa desses direitos, né, para que saísse do papel. E em 92 a gente está falando o quê? 4 anos da nossa Carta Magna, né, da Constituição, e que era uma Constituição dita cidadã. Então foi naquele momento que tanto as companheiras da União, quanto as companheiras do Projeto Temis, que é um projeto feminista do Rio Grande do Sul, e, sobretudo com a atuação de advogadas, né, elas falaram, bom, a gente precisa, então, compartilhar essa experiência no Brasil, porque era uma maneira de tirar a Carta, né, Magna, né, a Constituição do papel e trazer para a realidade, sobretudo a realidade de quem não é formado em direito, né. E é isso. Então, o Grupo Temis já imediatamente começou, né, a articular, fazer seminários para fomentar esse compartilhar e organizar, né, esses coletivos, né, de mulheres, enfim. E a União de Mulheres em 94, ela inicia também com uma proposta um pouco mais reduzida, né, de seminário, de grupos menores, uma capacitação menor, mas voltada para as mulheres que eram lideranças comunitárias, com o apoio de organizações, de instituições também de direito, para conseguir, então, fazer isso, tirar esse juridiquês, né, e tornar o direito algo mais vivo, dinâmico e às mãos das mulheres, sobretudo. Então é uma proposta que a gente hoje, 26 anos depois, lógico que já fizemos várias alterações, modificações, mas é uma proposta feminista de educação popular em direitos para mulheres. E a gente preza a autonomia também desse projeto. E como é que é pela legitimidade no sentido da formação ou do alcance em torno das políticas públicas, né? O que a gente bate na mesma tecla, eu acho que enfatiza bastante, é que as promotoras legais populares, né, a gente não substitui política pública. Então, não é política pública no sentido de dizer, olha, né, que isso acontece. Tem cidades que às vezes falam, olha, a gente dá um curso aí de promotora legal popular para a mulherada e é o que a gente tem de política pública para mulheres no município. Não é, né? Isso deveria de ser o dever do Estado, né, de orientar, de capacitar, né, em relação aos nossos direitos, seria tipo deveres para a gente conseguir concretizar a cidadania, né, a gente saber quais são os nossos direitos e deveres também. Mas então o que a gente discute é isso, não é substituição, mas a ideia seria o quê? De que forma que eu mobilizo essas companheiras para conhecerem seus direitos e aí sim a gente fazer o nosso papel, controle social, né, a participação e se inserir nos conselhos, conseguir fazer discussões qualificadas a partir, né, do que a gente aprende, do que a gente compartilha em relação à garantia de direitos das mulheres, mas quando a gente sabe que se a gente garante o direito de quem está tendo seus direitos mais violados, a gente está garantindo os direitos da sociedade inteira, né? Que é o lema das mulheres negras, né? Se você tiver mulheres negras com os seus direitos garantidos, né, ocupando espaços e toda essa iniquidade, né, e violência em relação a elas, se isso tiver controlado, não é que alguém perdeu direito. Todos e todas ganhamos direito, porque aí você garantiu que quem está na base, né, das relações sociais aí está com seus direitos garantidos. Então todo mundo está com seus direitos garantidos, né? Então é isso. Então tem uma parte que é lógico do controle social, mas tem uma parte que a Melinha Teles, né, que é uma querida feminista histórica aí, ela sempre traz, né, do quanto que a oportunidade dos encontros das promotoras também é uma manutenção do feminismo, uma resistência das mulheres, um espaço para a gente discutir
de forma interseccional também, né? A gente tem lido, estudado, né, Angela Davis, e é isso, né? Tem que ter uma perspectiva de gênero, raça, classe e sexualidade, né? Então, tem sido um espaço de resistência. Então, na verdade, são 26 anos, a experiência aqui de São Paulo, do centro, né, da cidade, de capacitação política para as mulheres, né? Então, a abrangência seria essa. É lógico que as coisas acabam se misturando, porque, por exemplo, se às vezes tem companheiras que passaram pelos encontros, estão desenvolvendo funções públicas, né? E o quanto que essas, por exemplo, eu, né, passei pelos encontros, pela formação, hoje faço a gestão de um equipamento público, né, no município. Mas o quanto isso mobiliza, e aí você tem uma rede toda que se articula também, mas em razão é isso, da defesa de direitos, da garantia de direitos, e não de ocupar o espaço que o Estado não ocupa, né, mas sim de cobrar o Estado. E como que essas mulheres chegam até o curso, ou mesmo também tem uma instância de acolhimento da própria situação de violência, né? Porque eu entendo que é um trabalho bastante preventivo, né, de formação preventiva, mas também deve ser um lugar visível para acesso, né, do resultado da violência. E como é Sim. que são essas mulheres? Como é que elas chegam? O que elas, né? Como é que elas ficam? Pois é, em 26 anos de encontros, né, de propostas aí de promotoras legais, já teve várias situações vivenciadas, né? Uma delas, por exemplo, a União de Mulheres, quando a gente não tinha esses equipamentos públicos que tem o dever, né, de fazer o atendimento, o acolhimento, orientação das mulheres, tinha iniciativa lá, assim, de atendimento voluntário, né, de psicóloga, de assistente social, de advogada, né? E é lógico, com isso, muitas mulheres que estavam em situação de violência acabavam se aproximando da União de Mulheres, e as promotoras legais é uma proposta de capacitação, de fortalecimento também dessas mulheres, né? A ideia era muito de também a gente pensar 26 anos, quanto que a gente mudou, né? A gente tem uma internet que a gente pode falar o quê? Muito mais forte, talvez nos últimos 10 anos, de redes sociais, alguma coisa assim. Então, antes era muito no boca a boca, era de estar fazendo panfletagem nas ruas, nas comunidades, e a ideia sempre foi trabalhar com as mulheres que estavam aí, né? Líderes comunitárias, à frente de muitas lutas, a luta por creche dos anos 80, por exemplo, né, se a gente for imaginar, né, o quanto que aquilo foi forte e mobilizou muitas mulheres, né. E aí só estou contextualizando com tudo isso para dizer que teve alguns anos aí atrás uma divulgação muito de chamar, né, para os encontros das promotoras, que a gente fala curso, mas a gente não gosta muito da proposta do curso, então a gente fala mais dos encontros. Então, é pensar que uma turma desses encontros, ela funcionaria de fevereiro a novembro, né? A gente geralmente faz a publicização de que está abertas as inscrições, porque a gente precisa ter um espaço físico, né? Antes da pandemia, a gente tinha um espaço físico, então você tem uma limitação, às vezes, pela quantidade do local mesmo, né? Então a gente fazia a divulgação de novembro a dezembro, início de dezembro, alguma coisa assim, ou durante o mês todo de novembro. E há alguns anos, como teve uma divulgação bastante importante por internet, então veio muita gente por internet, né, dos cursos e tal. Mas a ideia sempre é estar próximo de quem também não está acessando esses espaços, né? Então, é isso, tem esse lado, e tem sim algumas mulheres que acabam conhecendo a rede da União de Mulheres ou de outras promotoras que viveram violências, situações de violência, que estão vivendo às vezes, e que procuram esses espaços para se fortalecer. A gente. Foi muito bonito, porque assim, esse ano, na 26ª turma, a gente só conseguiu fazer um encontro e meio, mas foi praticamente um encontro que foi o de inauguração, e a gente tinha um auditório de mais de 150 mulheres, com muitas histórias, e a gente prioriza que nesse primeiro encontro essas mulheres falem das suas histórias, né? É lógico, dentro do que elas quiserem falar, mas que tem uma apresentação, cada uma vai levantar, vai pegar o microfone e falar: oi, eu sou fulana, e tô aqui para somar, enfim, o que ela quiser compartilhar. E que as histórias são
inúmeras. Tem gente que é isso, que está vivendo uma situação de violência agora, mas que não necessariamente a gente está falando de riscos, mas que encontrou esse espaço como espaço de acolhimento, né, coletivo e tal. Outras que já passaram, já tiveram histórias, né, outras que estão no curso de direito, entendem que isso é bacana, outras, né, em curso de, sobretudo, serviço social, psicologia também, estão à frente de equipamentos que estão atendendo mulheres e que entendem isso como um espaço para se capacitar. Então, é muito amplo, mas é lógico que o que aconteceu muito, por exemplo, nesse último encontro, né, que a gente teve, o primeiro e o último, de a gente precisar acolher muitas mulheres, sim. Então, depois daquelas, né, apresentação e tantas coisas que vieram à tona, de a gente conseguir, né, articular, e aí é isso, sempre tentando articular com os serviços públicos, né, porque também a ideia não é ter um espaço de, né, a gente tem muitas advogadas, muitas profissionais também que estão compondo tudo isso, e não é canalizar, né, clientela, assim, por assim dizer. E eu acho que é importante isso ficar, né, bastante transparente aqui, de que a ideia é, então, de que forma que eu remeto aos serviços públicos, né? Então, em absoluto, a gente entende como espaço para levar alguma vantagem com tudo isso, né? Não tem como levar vantagem em situações de violência. E aí é um espaço também para a gente cobrar, junto com elas, a atuação do poder público. E aí uma atuação que às vezes as promotoras acabam tendo é muito de ir com a companheira para os espaços, né? De repente é isso, eu recebo uma denúncia da minha vizinhança, então não sou eu que vou substituir o serviço público, mas talvez eu vou falar para ela, Flor, o que você precisa, né? Você precisa ir até um centro de referência da mulher, então eu vou junto com você, né? Eu vou te apoiar. Você precisa ir para um serviço de violência sexual, de atendimento, eu vou com você e eu sei mais ou menos o que é o dever do Estado fazer. Se eles te enrolarem ali, se você sofrer alguma violência institucional, eu estou do seu lado para tentar garantir esses direitos, entendeu? Então seria mais ou menos isso, e que se a gente fosse ver, né, o poder público não gosta muito disso, porque na verdade está falando que está formando mulheres para saberem seus direitos e serem, né, uma pedra no sapato de quem está querendo a todo momento se burlar do dever de cumprir esses direitos, né, de garantir esses direitos. Exato. E além de São Paulo, no Brasil também tem outros pontos? Na verdade, a gente está atualmente, com tudo isso da pandemia, discutindo uma rede nacional, né? Mas, assim, só para dizer, a gente tem diversos... tem muitas iniciativas que não só são as iniciativas que a União de Mulheres apoia, então, só para dizer que é isso, tem as iniciativas que são apoiadas e que a gente tem articulado mais proximamente, eu diria, né, de forma mais pertinho, assim, com algumas iniciativas. E aí eu posso te citar algumas cidades, mas vou ser injusta porque tem tantas outras. Mas em São Paulo, por exemplo, em Campinas, a gente tem, né, um coletivo Associação Cidadã da Terra, que é maravilhosa, companheiras aguerridas, que estão nessa formação também, né, com as promotoras legais, há muitos anos. A gente tem isso, né? O Grupo Temis, que é um parceiro, né? A gente articula mais próximo de outros grupos, mas o Temis, lá no Rio Grande do Sul, é parceiro e tem inúmeras, já são muitas décadas de também propostas, né? Do curso, eu vou usar curso, mas dos encontros, né? Das promotoras. A gente tem companheiras do Rio de Janeiro, que estão próximas aí a gente, a União de Mulheres, que já estão dentro da Faculdade Nacional de Direito, eu não sei, já alguns, né, tem uma proposta de extensão, então você tem iniciativas que também vão variando, algumas que são populares, outras que entram como extensão, por exemplo, na UNB também, né, a Universidade de Brasília, tem companheiras que estão se articulando, então você tem, a gente nem sabe, não consegue, na verdade, até mensurar, porque dá para mapear o quê? Sei lá, umas 30 cidades, né, pensando em São Paulo, no interior de São Paulo, a gente fez o que a gente chamou de tsunami feminista no litoral, então 7 cidades iniciaram esses encontros, então tudo isso muito bacana e potente, mas tem, né, acho que há 4 anos atrás a gente tinha feito um levantamento e estimava mais de 5 mil mulheres tendo passado por esses encontros, né? E dessa iniciativa que está próximo da União de Mulheres, né? Mas eu diria que tem muita promotora legal popular. Você falar numa reunião, eu sou TLT, ou, né, conheço as promotoras legais, provavelmente, se a gente estiver discutindo direitos, alguém vai falar, conheço, fui, passei, eu quero muito fazer, nunca consegui.
E o que é muito interessante é que conjuga esforços respeitando a autonomia de cada, né, de cada movimento também, de cada grupo que já tem sua organização, sua demanda. Exato. Porque a nossa preocupação era isso, né? A gente não é, né? Não tem uma marca registrada, não é um curso online que a gente vai oferecer, tanto que a gente agora, com a pandemia, né, a nossa crise mesmo, porque a gente entende que a formação PLP passa por eu encontrar a companheira, eu olhar a companheira, eu conversar com a companheira, né, eu poder dividir o café ali com ela, eu pensar como é que a gente vai garantir que todo mundo tem o café também. Então, isso faz parte, né, de toda a formação. E aí a nossa crise, tanto que algumas companheiras de outros municípios acabaram falando, não, a gente vai suspender e a gente vai retomar quando tiver tudo ok. A gente ainda, como no primeiro encontro, conseguimos criar um grupo online, a gente mantém esse grupo de WhatsApp, mas entende que não é a formação, a gente mantém com discussões e tal, mas não é a nossa formação. A nossa formação, a gente está esperando, assim que abrir, a gente vai retomar os nossos encontros, porque precisa disso. Né? Se fosse um curso online, é isso, eu faço um conteúdo, deixo no EAD ali, e a pessoa acessa, mas não é. O nosso fomento é isso, né? Quando a gente fala do ninguém solta a mão de ninguém, né? Hoje passando álcool gel e preferindo não pegar na mão, né? Mas é muito de como é que eu tô junto, como é que eu mobilizo, como é que eu tenho uma coletividade que vai questionar, que vai pautar o poder público. Então não adianta de a gente ficar, né, no EAD, e outra, né? Se a gente for pensar no Paulo Freire, né? Se eu ficar só recebendo informação, eu estou numa formação ali, depósito bancário, né? Eu preciso de um outro tipo. Quando a gente fala de formação em educação, né, uma proposta de educação popular, eu preciso da troca. Essas mulheres todas que se aproximam, nenhuma delas é um pires, sabe? Nenhuma delas está vazia de experiência, de conhecimento. Tanto que a nossa proposta mesmo, que a gente fala, né, enquanto coordenação desses encontros, não é que a gente é detentora de saber, existe uma hierarquia. A gente tenta organizar as partes para a gente ter esse encontro. O encontro também, cada uma que está somando é responsável por ele. Né? Então, e isso é bom, é muito bom, mas às vezes, ao mesmo tempo, como a gente está muito acostumada a uma outra coisa que eu sento e fico recebendo passivamente um conteúdo e que alguém vai ter que oferecer isso para mim, porque eu sou cliente daquilo, às vezes é difícil mobilizar também algumas companheiras e entender que não são, vocês que estão fazendo o curso e dando para a gente. Não, é o nosso curso, é o nosso encontro. Então, se é nosso encontro, a participação de cada uma delas é importante. Né? Quanto que eu me envolvo, quanto que eu assumo desse espaço, né? Interessante. Por um lado, é insubstituível mesmo algumas instâncias do contato, que também é uma relação de formação, é uma relação necessariamente de afeto. Sim. Né? A gente fala que é potência e afeto, né? Do deslocamento, a importância do deslocamento do espaço também, que é uma condição, talvez, né, uma necessidade do direito humano, não é só por conta né, da Constituição, dessa possibilidade de deslocamento. Mas, ao mesmo tempo, você também citou outras coisas se abrindo, né, de possibilidades da rede, como uma formação de rede mesmo, né? Sim. Enfim, né, eu acho que, não sei se é, né, disso que você está querendo, mas esses encontros, eles, por exemplo, permitem que, de repente, o que já aconteceu, né, então é isso, as mulheres negras que estão se encontrando ali, que já vêm às vezes de algum movimento, ou outras que não vêm, a partir do tensionamento, do posicionamento, ou de uma auto-organização delas, né, o quanto que outras se somam, o quanto você modifica a proposta, né, e é extremamente importante isso. A gente não está estanque, né? Então, a todo momento, a gente está sendo questionada e se questionando. Então, é isso, né? Qual que é a discussão em relação, por exemplo, à negritude, né? É uma aula, um encontro só que a gente vai fazer, ou isso é transversal? Todos os encontros eu vou estar falando disso, né? Qual que é a composição das companheiras que vêm facilitar esses encontros, né? A gente tem mulheres negras, né? Elas vão falar sobre tudo ou elas vão vir só para falar em relação a, sei lá, feminismo negro, né? A mesma coisa que a gente tem discutido muito, a questão de sexualidade mesmo, né? Eu tenho mulheres lésbicas, né, no grupo, a gente fala do que é essa vivência lésbica. Eu tenho mulheres trans, né,
se eu entendo, e aí a gente já, né, entende que são poucas que se aproximam, mas por que elas não se aproximam? Né? E aí a responsabilidade é delas, ou a gente tem todo um histórico de espaços que são construídos de forma cisgênera, né? E que essas mulheres trans não necessariamente se sentem pertencentes. Como é que a gente amplia isso? Como é que a gente diz que elas são bem-vindas? Né? E não só são bem-vindas, né? Elas estão ali também falando. Né, temos companheiras facilitando os encontros, que são travestis, que são mulheres trans, né? Então são coisas que a gente tem discutido, e é isso, e de forma transversal também, não é só no encontro por falar sobre diversidade. Do tema, né? Do tema, não, é a mana que vai vir falar de direito, sei lá, previdenciário, é uma mana transexual, sabe? Então, assim, a gente tá longe do ideal, porque a gente está a todo momento, é isso, né, trocando a roda em andamento, né, mas eu acho que é extremamente importante a gente fazer isso, e a gente tenta, sim, se questionar e transformar, e isso só é possível quando você tem uma proposta de que quem está ali sentado não é passivo, né, é agente desses encontros. Então, se algo me incomoda, de repente aconteceu alguma coisa, eu tenho que ter espaço para falar sobre isso, né? E eu tenho que ter um espaço de acolhimento também. Então, a gente tenta fazer isso. É lógico que a gente está falando de toda uma sociedade que, estruturalmente, ela é machista, racista, misógina, transfóbica, e que a todo momento a gente está tentando se desconstruir, repensar, e quando apontam para a gente, olha, aqui tá errado, não tá legal isso, né? O quanto que a gente tem que fazer esse exercício, sim, de repensar, de modificar as práticas, né? Mas é isso, é sangue, como que é sangue, suor e lágrimas, né? Porque a gente é tudo muito visceral e a gente não pode se furtar a ter essas transformações e de fazer autocrítica quando apontam pra gente que não tá legal, sabe? Que a gente errou. E você também teria algo a dizer a respeito da aproximação com outras associações, com as próprias instituições do direito? Como é que isso costuma funcionar? Então, no começo, tinha, quer ver? Estou vendo aqui, né? Tinha o Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, movimento do Ministério Público Democrático, Associação de Juízes, acho que pela democracia. Então, tem várias, né, associações que estavam próximas. É lógico que aí, com 26 anos, né, de iniciativa, você se aproxima e se distancia, às vezes, mais de umas do que de outras. E no meio de tudo isso, em 2006, a gente teve a criação da Defensoria Pública no estado de São Paulo, que demorou, né? Ela estava prevista em 88 na Constituição e ela só saiu do papel em 2006 e não foi porque o governador à época era alguém muito gentil e entendeu que as pessoas mais pobres tinham que ter acesso à justiça, né? Foi porque tinha um movimento de mais de 400 organizações, entidades, pautando e discutindo e pressionando o governo do Estado para que ele, de fato, inaugurasse a Defensoria Pública. A gente tinha a PJ, né, que era um ramo da Procuradoria, se não me engano, que era quem fazia assistência judiciária, pode estar errado esses termos, mas prestava assistência jurídica para quem não tinha condições de contratar um advogado. Mas isso era um ramo, não era necessariamente, né, eram pessoas que se sentiam mais mobilizadas, que estavam nesse espaço. E aí a Defensoria Pública, ela meio que se inaugura com as pessoas que compunham essa PAJ, que decidiram, sim, iniciar a Defensoria, mas aí a Defensoria ela vem como o espaço adequado e específico de acesso à justiça para as populações que não têm condições de acessar, né, a justiça por meio da contratação de um advogado, e que não é só isso. A defensoria ela não deveria de prestar só o atendimento jurídico, porque a gente sabe que, às vezes, as questões sociais, elas podem ter uma demanda jurídica e pode não ter, mas você precisa de uma integralidade, algo muito mais complexo. E aí uma instituição como a Defensoria, ela também pode dar conta disso. Tanto que aqui em São Paulo, a gente tem a formação dos núcleos, que tem uma perspectiva de atuação coletiva.
por entender que às vezes você tem um direito violado, mas de uma coletividade que vai precisar não só prestação jurídica, mas às vezes apoio psicológico, orientação psicológica, uma análise às vezes, né, sei lá, tô pensando no núcleo de moradia, que precisa ter o quê? Pessoas arquitetas, por exemplo, lá dentro na composição, para entender, né, a questão da regularização fundiária. Eu preciso de uma socióloga, né, provavelmente, para pensar também nessas populações, nessa situação ali, como é que eu faço a regularização fundiária, eu tenho uma comunidade que está sofrendo aquilo, enfim. Então, várias coisas que esse acesso à justiça não é só a possibilidade de alguém iniciar uma ação para mim, mas é uma possibilidade de você ver toda aquela situação e às vezes nem iniciar uma ação, porque eu posso extrajudicialmente resolver aquela demanda, né? Então a importância de não ser simplesmente isso, você tem um advogado à sua disposição e pronto, né? E aí só, né, fiz toda essa desculpa, né, mas esse parênteses para dizer que, por exemplo, hoje em dia, como a gente entende que é um espaço que tem um dever, né, de garantir direitos, a Defensoria acaba sendo uma grande parceira, mas parceira também, tanto para compor esses encontros, né, a gente tem muitas defensoras que participam, né, para socializar esse direito, para falar da abrangência da atuação também, né, da Defensoria, das possibilidades da população que tem seus direitos violados, mas também é um espaço que a gente cobra muito. Então é isso, ir até lá e falar, poxa, né, a atuação não está adequada. Então a gente tem um histórico também de participação, por exemplo, no momento aberto da Defensoria, né, pautando ali, olha, como assim não vai ter cota dentro da Defensoria, né, para a população negra, né? Então a gente se mobiliza com outros movimentos. Eu citei alguns, é lógico que citei instituições, mas tem várias outras coisas que a gente vai construindo e às vezes um pouco mais, sei lá, a longo prazo, e outro desses encontros, de estar nos espaços também, construindo com as outras companheiras, né? Que o foco é a promoção de justiça, né, e não o contrário. Sim, exatamente. E é isso, não a gente se soma. De conflitos. Não. E a gente se soma, isso, nas manifestações, nas mobilizações, com todos os outros movimentos que estão propondo, que são, né, isso, pela resistência, pela luta, né, por uma sociedade democrática, contra o genocídio da população negra, né, vidas negras importam, então a gente também está junto, então a gente vai se somando quando a gente pode, né, contra o encarceramento em massa, né, a gente sabe o quanto que o sistema penal é seletivo, seleciona a população jovem negra quando não a executa, né? Então, a importância de a gente estar sempre dialogando e oxigenando, sabe, essas trocas com nossos companheiros e companheiras. É lógico que a proposta das promotoras é para mulheres, né? Mas a gente constrói com outros movimentos, com companheiros que estão aí lutando pela garantia de direitos, né? Até por reconhecer que dentro dessa interseccionalidade as mulheres vão ser mais afetadas de qualquer maneira, né? Exato. Ainda que seja de forma secundária. E o machismo, ele também faz com que espaços mistos, geralmente você vê a mulher não pegando o microfone, né? A gente tem esse exercício que a gente fala, não, promotor legal popular tem que saber pegar o microfone. E tem que perder esse medo, por quê? Não é porque a gente quer ser aparecida, não, né? Mas é porque a gente sabe que para eu ser escutada, eu preciso ter um amplificador da minha voz. Eu preciso saber colocar as minhas ideias de forma que as outras pessoas compreendam ela. Então é meio que ao longo desse ano, todo um exercício para a gente ter um pensamento crítico e para a gente também se posicionar e saber defender esses posicionamentos, né? Então, e a gente sabe que é isso. Espaços mistos geralmente são os homens, porque né, se constituíram assim, eles podem falar o que eles quiserem sobre qualquer coisa e eles são expert, ainda que não saibam nada do que estão falando, né? E as mulheres não, eu preciso ter bem todo... o contrário. E ter todo um diploma, ter todo um negócio que me chancela para alguém achar que eu posso falar. Enfim, tinha agora eu não vou lembrar porque não trouxe muito bem, mas eu acho que era a Penélope, né? Ele estava aguardando o retorno de Ulisses, isso há mais de 3.000 anos atrás, e aí aqueles pretendentes ali, né, querendo se casar com ela e não sei o quê, e ela se posicionou meio que, um deles estava, acho que cantando uma coisa, ela falou, não, o que você está falando? Né? Desculpa, estou sendo bem rasa, tem um livro que depois eu posso pegar e falar de onde eu tirei essa história, né?
E aí o filho dela, adolescente, pré-adolescente, fala, não, cala a boca, você não pode falar, né? E o quanto que ela tinha que ficar o quê? Ela tinha que ficar num lugar fechado tecendo, né? Aí, então tecia, descosia, cosia, descosia. Mas o falar em público não era permitido para as mulheres, né? E aí a gente pode pegar né, se a gente for ver nas universidades, quando que as mulheres puderam entrar nas universidades, né? E estando nas universidades, quando elas puderam falar sobre isso, né? Eu estou pensando agora mesmo da Nise, né? O filme da Nise, um pouco da história, né? Uma mulher que tinha ideias super revolucionárias, o quanto que ela, né, era questionado ali, e até na troca de cartas, né? O Jung, que se eu não me engano é isso, né? Pensa que ela é um homem, né? Porque como é que pode uma mulher pensar dessa forma, né? Então, assim, isso também são coisas que a gente leva em conta para que as companheiras peguem o microfone e falem, né? Então, é importante a gente se posicionar. Porque a gente também vive hoje um moralismo travestido de liberdade, né? É uma liberdade travestida porque, afinal de contas, foi internalizado. Né? Hoje ninguém precisa dizer para você, você não pode falar. Você já sabe que você tem que saber muito, que você tem que provar o que você vai falar, que você vai ter que garantir para se encorajar, né? Então, tem um autocontrole já aí que funciona nesse mesmo princípio, né? Sim. E aí a gente entende que também promover esse espaço, né, entre mulheres, você acaba tirando isso de uma pessoa que vai ficar toda hora tensionando ali. No sentido da vida da internet também, né? Desses encontros serem. Aí tem suas vantagens e tem suas desvantagens nesse sentido, né? Mas é mais difícil a pessoa tomar atitude também para poder falar. Sim. Não, e no final das contas é isso. O que a gente está falando é só um encontro de, aqui em São Paulo, 4 horas de duração, que a gente está falando que é auto-organizado por mulheres. Tem uma possibilidade de todos os outros dias da semana, de todos os outros horários, de construção com os homens também, né? Então não é que a gente não constrói com eles, mas naquele momento a gente entende que é extremamente importante a auto-organização, né? Para que a gente dê espaço de acolhimento, até mesmo isso. Uma mulher que queira, às vezes, porque a gente acaba se sentindo motivada, apesar do grupo, né? Ou pelo grupo, às vezes é fazer um depoimento de uma história de violência horrorosa que ela passou, né? Será que ela ficaria, se sentiria à vontade, de repente, se tem um homem, né, ali presente? Então, nos serviços que atendem mulheres, a gente tenta priorizar que sejam serviços que trabalhem mulheres. Já tive situações, pensando onde eu trabalho, de mulheres andando com um caco de vidro na bolsa, né? E quando viam os homens, tipo, tensionava. Por quê? Porque tinham passado por diversas sessões de estupro coletivo, né? Então, aquela figura, não é que todos os homens são, né, agressores e tal, mas aquela figura já barraria até a entrada da mulher num espaço desse, né? Então a gente também tem que pensar nesses detalhes e não é dizer que eles não podem fazer. Tem tantas outras coisas para fazer. Discutir masculinidade é uma coisa super legal para os caras fazerem, né? Então tem espaço, né, para se repensar essa sociedade, né? Ficou muito evidente na sua fala, muito claro, assim, que de qualquer maneira, é um trabalho com uma extensão universalizante, vamos pensar assim, que vai servir para todos, e o como é fundamental que essa sensibilidade para que elas tenham esse espaço para elas poderem né, também se sentirem encorajadas de si mesmas. Né? Sim, exatamente. E essa experiência desse coletivo, ainda que seja união pela dor, né? A princípio, pela dificuldade, pela dor, mas ainda assim é um ponto de união, de saber que você não está sozinha mesmo. Sim. Muito legal. Parabéns mesmo pelo trabalho, pelo envolvimento. O que mais você gostaria de contar para a gente a respeito? Eu acho que eu queria só deixar um convite, né? Eu acho que é importante isso, né? A gente, por conta da pandemia, tá meio que não podendo se reunir. A ideia é que, como eu falei, né? Geralmente aqui a experiência em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente publiciza
em novembro, mais ou menos, abre as inscrições, né? Mas aí a gente abre inscrição, só que a gente é meio anárquica até nisso, né? Que aí a gente fala, bom, começou, mas às vezes tem um encontro tão legal, e aí tem umas manas que querem tanto participar, e a gente acaba falando, vai, soma lá, chega lá junto e tal. Mas eu acho que talvez fazer o convite, primeiro de a gente se sentir provocada mesmo, né, a estar junto com as outras mulheres. A nossa sociedade constrói, né, é construída de uma forma que as mulheres se sintam sempre rivais umas das outras, né, então, ela não tem boas intenções se aproximando, né, enfim, nossa novela, né, as nossas novelas, as nossas histórias, né, elas acabam colocando sempre a mulher uma contra a outra, né, e o tanto que eu faço um convite para a gente fazer alianças com as mulheres, né, o quanto que eu posso pensar em seguir lado a lado ali e a gente se fortalecer juntas. Então, nessa época de pandemia, quem puder, né, também se somar, compartilhar coisas bacanas. A gente tem divulgado algumas coisas na página da União, no Instagram. A gente foi hackeada, então das promotoras legais caiu, né, a nossa página. A gente está tentando organizar, então a gente meio que tem usado muito o Instagram da União de Mulheres, que também vou compartilhar aqui. Mas ficarem atentas, né, para essas atuações, acho que para as discussões que a gente tem visto em relação à violência contra as mulheres, que aumentou, né, muito agora durante a pandemia, mas discussões qualificadas. É importante a gente saber isso, sempre pensar no protagonismo das mulheres, tentar ter uma análise crítica em relação ao poder de polícia na vida das mulheres. A gente está falando de uma polícia que mata os filhos dessas mulheres, mata seus companheiros, né? Então, quando a gente tira o quê? Autonomia. Tira a autonomia. Então, assim, o quanto que é importante a gente pensar, mesmo no enfrentamento à violência, mas pensando no protagonismo das mulheres, né? São elas que estão em situação de violência, que geralmente é isso, elas sabem que aquilo não é bom para elas, o que às vezes elas não têm é recurso para poder sair. Porque muitas das vezes eu estou falando do quê? De uma prestação de moradia e que o Estado não faz. Né? Eu preciso de transporte que o Estado também não dá. Então, só pensar isso, nesse fortalecimento, então se somar, acho que a gente está discutindo muita coisa aí, né, ficar atenta quando a gente abrir de novo, né, para os encontros das promotoras, tem companheiras promotoras legais que estão fazendo lives, que estão compartilhando também, né, conteúdo, a gente mesmo está se organizando, então a Melinha Teres tem participado de muitas coisas aí, né, online, e eu acho que no limite eu vou deixar também o guia, né, da defensoria, se quem estiver vendo, às vezes estiver em situação de violência e precisar de suporte, pode acionar lá, tem uma lista de serviços. Importante também pensar dos serviços de abortamento legal e dos serviços de violência sexual que tem que estar funcionando. A gente está toda uma discussão aí. A ONU já tinha avisado que alguns países estavam aproveitando a pandemia para atacar direitos sexuais e reprodutivos. Né? E o Brasil é isso, ele começou a pandemia, o Pérola Barton suspendeu em março os atendimentos, e aí toda uma movimentação das mulheres, provocando Defensoria Pública, Ministério Público, conseguiram fazer com que retomassem, mas a gente também não tem um controle de como é que está essa retomada, né? Então, só de pensar que a gente tem que se mobilizar para garantir direitos, né? E que agora estão sendo atacados, e que tem esses canais, né? Eu acho que a União também disponibiliza, mas eu acho que é importante pensar nos serviços que estão ali, né, elencados nessa guia. Então, entrar em contato. Estou trabalhando também no espaço, que é isso, num serviço lá em Guaianazes, né, no Centro de Defesa em Guaianazes, estou à disposição, tenho o telefone lá na guia também, e vamos embora, resistir, porque se tudo der certo, isso vai passar, né, e a gente vai se encontrar num outro normal, que não é mais aquilo que a gente vivia, mas que a gente vai precisar de muita resistência e articulação, e solidariedade, né, de estar junto para passar essas coisas. Então, vamos que vamos. Aproveitar para aprender como é que faz, né? Exatamente. Aproveitar para aprender, para trocar, né? E aproveitar esses momentos. Eu estendo o convite também para você, para quem estiver assistindo, né, que quiser participar das reuniões do Núcleo São Paulo da Abrapso. A gente, geralmente, são lugares itinerários, a gente também não tem um ponto fixo, né? Mas convidar tanto para vocês participarem da reunião, quanto estar mais próximos, né, como associação também, para o que vocês precisarem, para o que a gente puder somar como parceria. Então, Bora, acho né? que é isso. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigada, viu, Mari? Valeu, Abraço também. Obrigada, hein? abraço, tchau, Um tchau. abraço, tchau.